Boa noite, meu nome é Maria Paula e nós vamos falar sobre a Kodak. Eu vou dar início à apresentação sobre o que é impairment. E impairment é um termo em inglês usado na contabilidade e em tradução livre para o português, esse conceito representa a deterioração do ativo da empresa. É uma verificação periódica da desvalorização dos ativos de uma empresa. E o objetivo é compreender os efeitos dos materiais antes de lançá-lo no balanço patrimonial, de modo que seu valor contábil apresente a realidade do negócio. Boa noite, meu nome é Ana Flávia, eu vou falar um pouco sobre a história da Kodak. Então, a história da Kodak começa com George Eastman, nascido em 1854 em Waterville, estado de Nova York. O George cresceu em uma família de modestos recursos financeiros, após a morte do seu pai, quando ele tinha apenas 7 anos. Aos 14 anos, ele deixou a escola para ajudar a sustentar sua família. No início da sua carreira, ele começou como carteiro mensageiro de escritório de seguros. Com uma mente empreendedora, ele logo se tornou interessado em negócios de investimento. Então, na década de 1870, a fotografia ainda era um processo muito complicado e muito caro, exigindo equipamentos volumosos e técnicas especializadas. Os processos de revelação e impressão eram complicados e exigiam habilidades avançadas. Então, começou a inovação do filme em rolo. O Jorge viu uma oportunidade de simplificar o processo fotográfico, e então começou a experimentar com a produção de um filme fotográfico em rolo, inspirado pela frase "Você aperta o botão, nós fazemos o resto". Em 1888, o Jorge registrou a patente da sua câmera com filme em rolo e fundou a Eastman Kodak Company. Ele escolheu o nome Kodak porque considerava curto, fácil de pronunciar e memorável em qualquer idioma. A Kodak lançou sua própria câmera em 1988, a Kodak Câmera, que veio pré-carregada com um rolo de filme suficiente para 100 exposições. Após o uso, o cliente enviaria a câmera de volta para a Kodak, onde o filme seria revelado e impresso em fotografias. A Kodak rapidamente se tornou uma empresa de sucesso, à medida que as pessoas adotavam a fotografia, devido à conveniência e acessibilidade oferecida pelo filme em rolo. A empresa expandiu sua linha de produto, lançando em novos modelos de câmeras e tipos de filme. O início da Kodak foi marcado, então, pela visão empreendedora de George e sua determinação em simplificar a fotografia para as massas. Sua inovação com o filme em rolo e a introdução da primeira câmera Kodak foram fundamentais para a popularização da fotografia e o sucesso inicial da empresa. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Melissa. A Kodak, ela teve grandes feitos. Os filmes fotográficos, por exemplo, inventados por Eastman. Eles trouxeram facilidades para o mundo da fotografia, uma vez que eram necessários treinamentos para manusear a câmera da época. As placas usadas nas câmeras, similares aos filmes, eram bastante pesadas, e qualquer sinal de luz externa era sinônimo de material perdido, porque elas registravam toda a luz que batia. Com os avanços dos filmes coloridos, permitiram criar um novo modelo de filmes, o Kodak Color, em 1942. Neste ano, a empresa de George já se chamava Eastman. Porém, o fundador ele não estava presente para ver as evoluções e mudanças, pois o George já havia cometido suicídio em 1932. Mas o passo fundamental para a democratização da fotografia ele pôde ver. Em 1900, então, lança-se a câmera Brownie, cujo preço era de apenas $1. E a partir deste momento, então, as fotografias deixaram de ser apenas para profissionais, abrindo a margem para as fotografias amadoras e pessoais. Então, desde esse primeiro modelo Brownie, deu origem ao outro bastante popular. 59 anos mais tarde, surge a Star Market, vendendo um total de 10 milhões de unidades nos primeiros 5 anos de mercado, já sendo aí um sucesso. A empresa detinha grande parte do marketing share da década de 60, contabilizando $4 bilhões e 100 mil funcionários. A popularidade e o poder da empresa era tamanho que a primeira fotografia da Terra tirada no espaço em 1966 foi numa câmera Kodak.
Então, eu vou falar para vocês, onde que foi o fracasso da Kodak? Desde a Brown em diante, o mercado das câmeras fotográficas só expandiu, sendo muitas delas parte do portfólio da empresa de Eastman. Então, a partir dali, quem via a empresa na época jamais, né, imaginaria o fracasso da Kodak, que veio com as câmeras digitais. A Kodak patenteou esse tipo de tecnologia, sendo a primeira a inventar uma câmera digital graças ao engenheiro Steven Jesson em 1975. Porém, essa câmera de 3,5 kg não chegou aos mercados, não passando apenas de um protótipo. Assim, o que aconteceu? Como parte do faturamento da Kodak dependia dos filmes fotográficos, as câmeras digitais representavam uma ameaça. Então, a diretoria ela vetou qualquer tipo de projeto digitalizado em prol do mundo fotográfico analógico. E foi aí que tudo começou a dar errado. O plano de negócio da Kodak era dominar o mercado das câmeras, dos filmes fotográficos e revelação das fotografias. 2/3 do mercado mundial eram por conta da companhia. Porém, a concorrência japonesa, a Fujifilm, começou a tomar espaço no mercado e a visibilidade com a tecnologia original começou a tomar espaço no mercado, oferecendo equipamentos mais acessíveis. Assim, a empresa que faturava 16 bilhões de dólares em 1996, valendo mais de 31 bilhões de dólares, viu seu caixa esgotar como uma liquidação, culminando no fracasso da Kodak. Então, o grande erro da Kodak não foi embarcar com rigor na jornada digital. Isto é, engajar na jornada digital, aderir à transformação digital não quer dizer mudar repentinamente, mas adequar, né, ao mercado digital. Então, a dificuldade de lidar com as posteriores inovações que surgiram com a digitalização das câmeras fotográficas. Então, a Kodak insistiu em se manter tradicional e isso foi o que fez ela decretar falência em 2012. Ela inovou, né? Porque ela conseguiu ser pioneira, mas infelizmente ela parou de atingir a necessidade do cliente. Exatamente. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia Cafeísta. E assim, a partir disso que as meninas falaram, da história que elas apresentaram, a gente percebe o que a gente consegue aprender, né, sobre a inovação, a adaptação, que esse erro crucial da empresa em não acreditar no seu próprio negócio, de não adaptar rapidamente às novas tendências. Ela tinha uma posição de liderança e acabou por perder pelas fortes concorrências. Então, ela não foi rápida, ela não conseguiu diversificar seus negócios, fez várias tentativas, mas não foram bem-sucedidas. E é fundamental se adaptar para sobreviver no mundo dos negócios. E, além do mais, né, em relação ao impairment, que afeta os ativos, está especialmente relacionado à fotografia analógica, ao fato das câmeras, né? E nisso a Kodak acabou perdendo, ela teve uma dificuldade, ela não teve, na verdade, uma mentalidade empreendedora aberta a mudanças e acabou não aproveitando essa transformação do negócio. Então, portanto, os principais ativos foram afetados, as câmeras, os filmes e essa capacidade de se adaptar rapidamente à era digital, né? E, em resumo, a empresa nos ensina a importância da gente estar sempre inovando e se adaptando às mudanças tecnológicas. Sim, como as meninas trouxeram, né, e na década de 70, a Kodak era uma das empresas mais bem valorizadas nos Estados Unidos, e com isso eles tinham mais ou menos 4 bilhões de dólares de faturamento, e em 2011, um ano antes deles pedirem falência, a reserva financeira da empresa era de 957 milhões.
Ocorreu um pequeno desespero dentro da companhia, que tentou processar algumas empresas para vender suas patentes. Acabou não dando muito certo e acabou que as empresas como a Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon compraram as patentes da Kodak antes dela pedir falência em 2012. Exatamente, ela viu seu valor de mercado despencar e acabou enfrentando várias dificuldades financeiras. Uma empresa que faturava bilhões de dólares, né, como você falou, viu o seu caixa totalmente zerado. Sim. E ela mostrou o quão importante a gente poder competir com o mercado, né? E também atingir a necessidade do cliente. Porque se a empresa não atinge a necessidade do cliente, ela não entrega o suficiente e vai para a falência, como aconteceu com ela. Verdade, Ana. Justamente esse foco, né, em fazer os contínuos filmes, né, que a Melissa comentou, os filmes, nas fotografias tradicionais, acabou prejudicando bastante. Sim. Bom, nosso trabalho foi sobre isso. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Me chamo Caio. Eu sou o Carlos Eduardo. Sou o Lissandra. E eu sou o Dani. Olá, pessoal. Tudo bem? Nós somos alunos da professora Lísia, de Contabilidade Intermediária, e vamos falar hoje um pouco sobre impairment. Então, vamos começar aqui com o Davi, que vai apresentar a conceituação do impairment, as especificações teóricas do CPC, e você, né? O impairment é o ato de, periodicamente, a empresa confrontar o valor contábil do ativo com o seu valor recuperado. E o que é o valor recuperado? É o maior valor entre o valor líquido de venda do ativo e o valor de uso que esse ativo pode gerar. O valor líquido de venda do ativo é o valor justo deduzido de todas as despesas necessárias para que essa venda ocorra. E o valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixas futuros estimados que essa empresa tem com aquele ativo. O intuito disso é evitar que o bem fique supervalorizado no seu balanço patrimonial. O CPC 01 diz que, se, e somente se, o valor recuperado de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperado. Essa redução representa a perda por desvalorização do ativo. A reversão de perda, reconhecida anteriormente, existe se e somente se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo, desde o reconhecimento. Se esse for o caso, o valor contábil do ativo deve ser aumentado para o seu valor recuperado, e esse é o conceito de reversão. Legal. Carlos, você sabe falar para a gente se o impairment pode aumentar o valor do ativo e se ele é causado por fatores externos ou internos? Como é que funciona? Então, o impairment ele tem alguns critérios que ele é somente redutor, não podendo aumentar o valor contábil do ativo. E também eu vou citar aqui, como você perguntou, alguns fatores que podem tanto fazer o reconhecimento da perda quanto uma eventual reversão, que são os fatores externos: redução considerável do valor de mercado, mudanças de mercado, inovações tecnológicas e alterações econômicas. Também tem os fatores internos: dano no ativo, análise que comprove que o ativo está tendo um desempenho abaixo do planejado. Como eu citei, esses fatores influenciam, tanto no reconhecimento de perda quanto na eventual reversão. E a empresa deve sempre avaliar, no final de cada exercício social, se existe alguma indicação de que o ativo tenha perdido o valor, ou quando houver evidências da ocorrência de perda. Interessante. Aí a gente trouxe aqui, pessoal, para exemplificação, o caso da empresa Petrobras. A gente achou esse caso interessante porque a Petrobras lida com o petróleo, né? E o petróleo é um produto sujeito a muitas mudanças, ocasionadas principalmente por fatores externos. Uma redução considerável do valor de mercado, mudanças de mercado que são muito constantes, que às vezes determinada mudança no cenário político, econômico, que altera muito o preço do petróleo.
Então o Lissandro vai começar falando para a gente a partir de 2014 da Petrobras. Então irei começar a falar aqui sobre o histórico da Petrobras no ano de 2014 a 2020. A partir de 2014 começa a fazer o teste de impairment, que teve no valor de 44,636 bilhões, que gerou prejuízo histórico de 21,6 bilhões. No ano de 2015, no valor de 49,748 bilhões, com prejuízo ainda maior de 34,8 bilhões. A seguir, no ano de 2016, baixa de 20,897 bilhões e prejuízo de 14,8 bilhões. No ano de 2017, baixa de 9,25 bilhões e o prejuízo encolheu para 446 milhões. No ano de 2018, baixa de 7,58 bilhões e lucro de 25,779 bilhões, provocado pela alta de 33% no preço do barril de petróleo. No ano de 2019, baixa de 11,63 bilhões, lucro de 40,1 bilhões, alta na produção e no preço do barril. Interessante. Aí eu trouxe aqui contextualização mais detalhada do ano de 2020, que teve um diferencial importante de se mencionar. No primeiro trimestre de 2020, a empresa registrou um prejuízo de 48,5 bilhões. E esse prejuízo foi causado, em grande medida, pela perda por impairment, que foi registrada em 65,3 bilhões. Então, como que foi feita essa conta? A empresa gerou uma escala de Brent para projeção, um chute de quanto seria o barril de petróleo a partir do ano de 2020 até o ano de 2024. Só que essa projeção, ela se mostrou errada. Eles calcularam que o barril seria contabilizado por $25. E, na verdade, o preço registrado foi de $41,96. Por isso, se nada fosse feito, a Petrobras iria apresentar um prejuízo bilionário. Mas, devido a essa revisão, essa reversão parcial desses impairments equivocados, a estatal conseguiu reverter e no valor de 31 bilhões. Então, o que estava sendo contabilizado como 65 bilhões, caiu para 34. E essa mudança se dá pela pandemia, pelos eventos geopolíticos ao longo do mundo, né? Não foi um levantamento equivocado, mas sim influências externas. Exatamente. Fatores externos que acabaram culminando tanto na estabilização, estabelecimento, como na reversão. Obrigado, pessoal. Nós somos o grupo do Impairment. Essa é a Kátia, o Carlos e o Rafael. Irei dar início, explicando o que é o Impairment. O Impairment ele é um conceito contábil que se refere à redução do valor contábil de um ativo, por bens ou direitos, devido a eventos que diminuem a expectativa do retorno financeiro. Basicamente, quando o ativo perde total ou parcialmente sua capacidade de gerar retornos, seu valor deve ser ajustado por meio do impairment. E isso garante que o balanço patrimonial não apresente ativos com valores superiores aos benefícios econômicos esperados. O público-alvo, eles são beneficiados pela transparência que o impairment gera. São principalmente os usuários das demonstrações financeiras e as partes interessadas na saúde financeira e desempenho das empresas, como, por exemplo, os investidores e acionistas. Ô, Carlos, você pode falar para a gente como que acontece essa avaliação? Claro, Lara. A avaliação do impairment envolve comparar o valor contábil do ativo com seu valor recuperável, o maior entre o valor de uso e o valor justo menos as custas de venda. Se o valor contábil exceder o valor recuperável, é necessário reconhecer a perda pelo impairment, Lara. É importante entender que o valor recuperável se refere ao maior valor entre o uso do ativo e o valor justo menos os custos de venda. Ou seja,
é o ponto em que o ativo ainda gera benefícios econômicos para a empresa. O impairment se tornou obrigatório no Brasil desde dezembro de 2008, quando a Lei 11.638 introduziu mudanças significativas nas normas contábeis brasileiras, alinhando as normas contábeis brasileiras com as normas internacionais. Em resumo, o impairment é uma ferramenta essencial para garantir que os ativos sejam adequadamente refletidos nos registros contábeis, considerando sua capacidade de gerar benefícios econômicos. Certo, e vocês sabem me informar quantas vezes é necessário que a empresa faça essa avaliação? Então, Kátia, o pronunciamento do CPC 01, ele recomenda que as empresas de grande porte com ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões, eles devem realizar o teste de impairment anualmente. Mas quando tiver certeza de que houve a perda de valor recuperado do ativo ou em algum acontecimento relevante, já pode fazer esse lançamento, né? Mas na prática, uma vez ao ano ou quando houver a venda do ativo. Entendi. E, Carlos, sabe falar para a gente qual que são os eventos ou os motivos que são necessários ou relevantes para a gente registrar o impairment? Então, Rafael, são fatores internos e externos à empresa que levam à obrigação de reconhecer essa perda nos demonstrativos contábeis. Por exemplo, a perda de valor de mercado, mudanças de comportamento no ramo de atuação, obsolescência de tecnologia, depreciação acelerada, podem levar a empresa a ter que reconhecer uma perda pelo impairment. E além disso, né, tem outros fatores que eu pesquisei que influenciam essa obrigação, que seria o aumento de taxa de juros de mercado, taxa de retorno ou expectativa de rentabilidade e o aumento na carga tributária, que também influenciam diretamente a essa obrigação que a empresa tem. Outro ponto que precisa complementar é o lançamento com uma nota explicativa, com os motivos para ter acontecido essa baixa por impairment. Também podemos ressaltar que esse valor não afeta o caixa, e sim uma redução do valor contábil de ativo. A empresa que nós trouxemos como exemplo, né, que retrata um pouco do que a Lara e o Carlos falaram, é a Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, e que, embora tenha sido privatizada no ano de 2022, o governo brasileiro ainda detém o controle das decisões do complexo nuclear de Angra dos Reis, que tem a Angra 1 e Angra 2, e a depender do futuro, Angra 3. Mas hoje esse projeto já é um ativo da empresa, e até mesmo entrando dentro desse contexto, a Angra 3 é um projeto da Eletrobras de uma usina nuclear, iniciada em 1981, que pretende complementar a rede energética do Brasil, com a capacidade de 1,4 megawatts. Energia suficiente, inclusive, né, para abastecer a cidade de Brasília e Belo Horizonte ao mesmo tempo. E essa obra tem aproximadamente 40 anos e já consumiu recursos que ultrapassam o valor de 10 bilhões de reais. E durante todo esse período, ela teve diversas interrupções, sejam por decisões estratégicas da empresa ou até mesmo por falta de recursos. Em comparação com as outras, é uma obra que está custando muito, muito além, né? E aí, com todo esse tempo que ela ficou parada, né? Até o ano de 2015, inclusive foi meio que um choque, assim, na mídia daquela época, foi que a empresa já tinha admitido a perda por impairment de 1 bilhão de reais, né? Só no exercício de 2014 foi reconhecido um valor de impairment de mais de 500 mil reais referente a essa usina de Angra 3. E aí foi explicado na nota, né? Como a Lara falou, tem que ter uma nota que explica o motivo da perda, né? E a explicação foi que foi devido aos atrasos, né? Que aconteceram no cronograma de obras. Hoje em dia, a obra ainda está ali somando valores, né? Essa perda estimada. E a empresa atualmente, pelo menos nas últimas demonstrações que eu verifiquei, ela não traz mais detalhado o valor de impairment dessa obra em específico, né? E aí, como são empresas de energia, ela tem bastante impairment, mas específico de Angra 3 não tem.
Você pode explicar melhor que tipo de avaliação a Eletrobras fez para considerar essa perda por impairment, Rafael? Então, no caso das empresas, né, de energia nuclear, esse tipo de avaliação precisa levar em conta que os itens avaliados, que nesse caso seriam as estruturas ou maquinários, né, eles não são muito específicos para aquela atividade. Portanto, as avaliações são por valor em uso, ou seja, os valores são estimados pela sua utilização ou com base na expectativa de ganho de produção gerada, porque não existe um mercado de revenda. Então, existem empresas que podem recuperar essas baixas por impairment, né? Vocês sabem me dizer se a Eletrobras tem a possibilidade de recuperar? Bom, a possibilidade tem, né? Mas é um projeto que já data de 40 anos atrás, né? Então ele é um projeto antigo. A tecnologia que foi implementada na usina não é a mais moderna do mercado, ou seja, ela não vai ser a top na produção de energia. E existem outras fontes de energia que são mais baratas, né, e melhores aceitas no mercado, como a energia eólica. Então, a expectativa não é tão alta assim. Além disso, né, esse projeto ele não tem uma definição, pois embora ele esteja participando do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do governo, ele não tem uma definição se ele vai continuar ou se ele vai parar. Né? O BNDES, inclusive, está conduzindo uma avaliação independente para determinar se é viável ou não continuar com essa obra. Alguns especialistas, né, tem alguns mais otimistas, outros nem tanto. Né? Alguns estimam que, para que essa obra seja concluída, vão ser necessários um gasto de mais de 20 bilhões de reais. Né? E se a gente decidisse hoje parar com essa obra, a gente gastaria mais ainda, a gente gastaria 26,5 bilhões para desmobilizar o projeto e pagar as multas de contrato, né? Mas aí é coisa que dá para negociar também. Mas voltando ao impairment, né? Outro ponto que a gente precisa de levar em conta é que a empresa de Angra 3, né? As usinas de Angra 3 e Angra 2 e Angra 1, elas ficam à beira-mar, né? Então elas sofrem muito com a maresia, né? Então elas têm um desgaste acelerado muito alto por conta da maresia. E só a título de curiosidade mesmo, hoje a empresa que cuida da obra que está parada, né, ela gasta mais de 10 milhões de reais anuais só para manter as ferragens que ainda estão expostas, né, sem ferrugem, para que elas não sejam corroídas e não comprometa mais ainda e não tenha que se lançar uma impairment maior ainda nessas demonstrações financeiras. E aí, para a gente finalizar, a gente pode observar que tem uma importância muito alta, né? Reconhecer esse impairment. Por quê? A gente está falando de uma usina que está sendo construída, mas devido a todos esses problemas, ela perde muito valor, né? E para que o investidor ele tenha a noção e tenha ciência, né, de tudo isso que está acontecendo, é importante que a empresa respeite essas regras, né, e seja transparente demonstrando esses valores nas suas demonstrações financeiras. Bom, então é esse o nosso trabalho, tá? E aí, caso vocês tenham dúvida, vocês podem perguntar para a gente lá no fórum, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai estar dando início aqui à conversa sobre o impairment. Vamos começar falando aqui sobre a Vale, falar um pouquinho sobre Gerdau também. Vou passar aqui para o Gabriel. Olá, eu sou o Gabriel Belisário e também vou falar um pouco sobre a Vale e a Gerdau. Boa tarde, meu nome é Caroline Medeiros e eu vou falar um pouquinho sobre o que é impairment para a gente dar início ao nosso trabalho. Bom, o impairment ele é um termo contábil que se refere à redução do valor contábil de um bem para o seu valor justo, quando esse último é menor que o valor contábil registrado. O processo de impairment ele ocorre quando o valor recuperável de um ativo é menor que o seu valor contábil atual. Essa redução ela reflete na perda de valor do ativo, que não pode ser recuperado por meio de uso ou venda. O reconhecimento do impairment ele é uma forma de garantir que o valor registrado dos ativos nas demonstrações financeiras não exceda o seu valor recuperável, proporcionando uma visão mais realista da situação financeira da empresa, até para os acionistas, né, que têm interesse na empresa, para ficar uma situação mais real ali em relação ao ativo.
É importante a gente deixar claro também que o impairment ele tem como fazer a reversão, né? Não sei se os meninos querem comentar um pouco sobre isso, sobre a reversão do impairment, que ela ocorre quando há uma repercussão no valor, uma recuperação no valor de um ativo que anteriormente havia sofrido uma redução do seu valor recuperável, ou seja, um impairment, né? E essa recuperação ela pode ser identificada por meio de uma avaliação subsequente que indique um aumento no valor recuperável do ativo, seja pelo seu valor em uso ou pelo seu valor justo, menos custo de venda. Então, sobre essa recuperação, acredito que a gente vai falar um pouquinho ainda durante um dos casos que a gente vai trazer aqui, né? A gente vai começar um pouco pela Gerdau, que ela é uma empresa metalúrgica, né, aqui brasileira, a maior empresa metalúrgica do Brasil e uma das maiores da América, né? A gente, durante as nossas pesquisas, a gente percebeu que, assim, impairment é alguma coisa recorrente. Sempre vai ter de algum lugar, principalmente nessas empresas que são muito grandes, né? Então, assim, sempre vai ter o mínimo que seja, sei lá, perderam poucos milhões, que milhões ainda são milhões, mas se perderam ainda é um caso de impairment e ocorre sempre, porque essas empresas são realmente muito grandes. No caso da Gerdau, por exemplo, ela tem suas mineradoras, ela não é só uma empresa metalúrgica, então, quando ocorre um impairment em uma área, pode acabar afetando a empresa em si, o nome da Gerdau, né? O caso da Gerdau é legal porque a gente pode falar tanto da reversão do impairment, porque a gente, ao comparar os balanços de 2015 com os de 2016 divulgado pela própria empresa, é muito interessante a gente reparar que eles têm uma perda com impairment muito grande, ela foi muito alta em 2015, e isso acarretou por questões com operações com a América do Norte. E nesse mesmo período, com várias buscas que a gente fez, a empresa passou por recomprar ações de todas as empresas da própria Gerdau, os segmentos que ela tinha, trazendo e também mudando a administração, trazendo isso tudo para unificar e não ficar mais tão disperso quanto antes. E isso trouxe uma fraqueza muito grande em 2015, a empresa teve que reconhecer um valor com impairment muito alto, só que em 2016, como começou a ter esse controle, começou a se estabilizar, as operações com a América do Norte começaram a se tornar mais estáveis, mais controladas, e essa perda por impairment que tinha em 2015, ela foi para metade em 2016. Então, houve o reconhecimento de um impairment e depois houve a reversão desse impairment de metade do valor que tinha sido reconhecido em 2016. É interessante que também, assim, não é só uma questão é uma questão política também, né? Tipo, na época 2015, 2016, teve a Lava Jato. Ok, pode não ter nada correlacionado aí, mas pode ser que também tenha afetado alguma coisa. E fora essa reversão, essa troca de gestor que foi falado, também tem a compra de novas empresas, né? Que a gente deu uma pesquisada sobre. Teve uma compra de novas empresas e essas empresas tinham uma expectativa com um ganho futuro, que é o goodwill. Sim, é bacana a gente também reforçar, né, que as empresas, elas fazem essa avaliação todo ano, né? Então, assim, todo ano a gente vai ter a ideia se tiver impairment, tanto para fazer a reversão ou tanto para diminuir o valor do ativo, né? Todo ano as empresas fazem essa avaliação. Eu imagino que se elas quiserem fazer mais de uma vez no ano, elas fazem, né? Mas o mínimo seria uma vez no ano, para avaliar se vai diminuir o ativo ou se vai reverter o impairment. Então, já que a gente está falando de um caso assim, um caso muito fácil da gente reconhecer e ver um impairment visual é a gente falar da Vale. Que a Vale, a empresa de mineração, de minérios, uma empresa que tem estabelecimentos em todo o mundo, filiais em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde aconteceu a catástrofe de Brumadinho. E a gente pode ver que quando eles fazem a demonstração dos balanços, eles trazem a perda que tiveram. Então, eles tiveram que deixar de reconhecer aquela barragem como uma barragem,
porque não é mais uma barragem, a partir do momento que teve o rompimento, e aí eles trazem o reconhecimento, deixam de ter essa área como uma área que tinha toda uma construção, que tinha todo um preparo, e deixa de ser reconhecido e tem todo um impairment daquele valor. Se vocês quiserem comentar um pouco também sobre. Então, fora esse caso de Brumadinho, que realmente foi uma catástrofe, pode acontecer mais vezes, inclusive eu acho que recentemente ocorreu de novo, não tenho lembrança se foi com a Vale, não sei se vocês lembram também de qual empresa que foi, caso tenha, foi estiver em mente aí. Teve outro que foi de Mariana. Sim. Foi, então, eu não cheguei a pesquisar sobre, não tenho certeza se eles foram reconhecidos como impairment também, né, nesse caso. Quando ocorreu o primeiro caso de Brumadinho, que foi em 2019, eles já tiveram uma aceleração e pressionando todas as filiais e até controladas para que se houvesse uma descaracterização dessas barragens, descaracterizaram elas como barragens. Eles deixam isso muito claro nas demonstrações deles e nas notas explicativas, que por N motivos de construção, N motivos de especificações técnicas, elas não poderiam se enquadrar como barragens e acabam que tem que haver o impairment nesses casos, e ela foi reconhecendo isso com o passar dos outros anos, conforme foi regulamentando. E no caso de Mariana, que também teve o rompimento, no caso, ele também tem a perda por impairment total, basicamente, daquilo tudo que foi construído. Então foi... Eu imagino que a Vale, né, por ela ser a maior mineradora do mercado brasileiro, ela vai estar sempre, assim, né, correndo riscos, né? De, por exemplo, acontecer como aconteceu Mariana, com as barragens, né? Eu imagino que ela vai estar, como ela está nesse ramo, ela precisa tomar muito cuidado com o teste de avaliação, né? Porque um impairment também é muito importante, igual a gente havia dito, para a gente saber o real valor do ativo, né? Igual o colega falou, que nesse caso foi um impairment total, né? Foi. Exatamente. Então, eles correram com isso para fazer as outras barragens deles deixarem de ser barragens perante a lei, é isso, né? Porque aí reconheceram tudo como impairment mais para frente. Sim, foram nos próximos anos. E um comentário interessante é que nesse ano, por causa, provavelmente, do que ocorreu e pelos motivos trabalhistas não serem os melhores possíveis, em Nova como é que é o nome? Nova Caledônia? Nova Caledônia, onde tem uma dos maiores, uma das maiores mineradoras da Vale. Houveram muitos protestos, incêndios, e muitas protestações, não é protestações, muitos protestos mesmo contra a própria Vale. E teve muitos estabelecimentos destruídos que eles tiveram que reconhecer o impairment, e também por ter sido travada a produção, eles não conseguiram extrair daquele local a quantidade esperada no ano, e também teve que fazer o impairment do que era estimado para fazer a produção, para fazer a extração daquela área. Pois é, aí só nisso a gente vê várias formas de reconhecer o impairment, né? Várias coisas que podem gerar essa perda. No caso desses protestos que tiveram destruição, no caso das barragens que se romperam. Eu trouxe aqui também uma ideia que eu fui lendo, tanto no caso da Gerdau quanto no caso da Vale, por exemplo. A Gerdau ela é uma empresa metalúrgica, mas ela também tem suas mineradoras, né? E, por exemplo, uma coisa que pode ocorrer tanto com a Vale quanto com a Gerdau é no caso de ter uma baixa no preço dos minérios, por exemplo. Claro, a Vale, por ser uma mineradora, uma empresa mineradora e puxando muito isso, ela vai ter uma perda muito maior, mas a Gerdau também tem por causa da questão do valor dos minérios no mercado cair. Aí, por conta disso, a gente pode ir observando que impairment ele ocorre de vários casos, com vários ativos diferentes, e tem uma reversão para isso. Bem, eu acho que a gente pode encerrar, então, a nossa discussão sobre os nossos casos apresentados. E é isso, gente. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.